Todos os anos, quando se iniciam as temporadas no futebol, existem alguns times com favoritismo, e em 95% das vezes, eles realmente conquistam o título. Hoje a gente vai falar sobre alguns times que nem de perto eram apontados a disputarem o título, e mesmo assim foram campeões. Na temporada 2015-2016, os favoritos a brigarem pelo título da Premier League eram o Chelsea, que tinha sido campeão no ano anterior e tinha um elenco recheado de jogadores que voavam na época, como Willian, Oscar, Hazard, Fábregas e Falcão Garcia, e o Manchester City, que já vinha na ascensão que vemos até os dias de hoje, e tinha estrelas no elenco como Kompany, Nasri, Davi Silva, Agüero, Sterling e uma jovem promessa, Kevin De Bruyne. Mas o Manchester City conseguiu apenas a quarta colocação, e o Chelsea teve um ano inesperadamente ruim e ficou só na 10ª posição. O campeão daquele ano, surpreendendo o mundo todo, seria o Leicester. Para vocês terem uma noção, um ano antes, o Leicester, a só 9 rodadas do fim do campeonato, estava na última posição, mas eles conseguiram escapar do rebaixamento numa arrancada histórica. E no ano seguinte, após terem perdido o Cambiasso, que tinha sido o melhor jogador do clube, eles não tinham grandes pretensões para a temporada, além de algumas apostas desconhecidas no elenco que anos depois se tornaram grandes nomes do futebol mundial, como Mahrez, Kanté e até mesmo James Vardy, que anos atrás estava jogando a 4ª divisão do campeonato inglês. E mesmo com esse cenário absurdo, o Leicester foi campeão e com folga, 10 pontos de diferença para o vice-campeão Arsenal. Em 2012, o Palmeiras vivia uma das piores fases da sua história, com um elenco infinitamente abaixo da grandeza do clube, com nomes como Mazinho, Adriano Michael Jackson, Thiago Real, Betinho e Patrick Vieira. A torcida do Palmeiras não passava por bons momentos. Mas apesar disso, o Palmeiras tinha um trio que fazia a torcida sonhar com dias melhores, com Marcos Assunção, Valdívia e Barcos. Mas apesar das dificuldades, eles conseguiram levar o Palmeiras ao título, ganhando por 2-0 no antigo Palestra Itália e empatando por 1-1 lá em Curitiba, com gol do próprio Betinho. E apesar disso, o Palmeiras não teve um bom ano, sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Em 2011, o Paris Saint-Germain foi comprado por um grupo do Catar que tinha o objetivo de tornar o clube uma potência mundial, e trouxe estrelas como Beckham, Thiago Silva, Cavani, Di Maria e Ibrahimovic. Logo de cara, o PSG dominou o futebol francês, sendo campeão 4 vezes seguidas. Mas na temporada de 2016-2017 foi surpreendido pelo Mônaco, que não era campeão desde o ano de 2000, mas contava com jogadores como João Moutinho, Bernardo Silva, Falcão Garcia e uma promessa do futebol francês, um tal de Mbappé. Apesar da conquista da Copa Sul-Americana em 2018, o futebol brasileiro não dava o Atlético como nem um pouco favorito a conquistar nenhum título no Brasil, já que a Copa Sul-Americana era considerada um título de segunda prateleira, por só participar em times do segundo escalão da América do Sul. Mas o Furacão, mesmo desacreditado, conseguiu conquistar o título com maior premiação do futebol brasileiro naquele ano, com jogadores que depois seriam vendidos a times mais consolidados, como Rony, Léo Pereira, Nicão e Bruno Guimarães. E o Atlético não teve caminho fácil na competição. Nas quartas de final, eles enfrentaram o Flamengo, que em 2019 estava voando, inclusive ganhou o Brasileirão e a Libertadores daquele ano. Mas o Furacão conseguiu passar nos pênaltis, e na semifinal também passaram nos pênaltis pelo Grêmio. Na final, o Atlético enfrentou o favorito Internacional de Porto Alegre, que no elenco daquele ano contava com Patrick, Edenilson, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. E o time paranaense se tornou campeão, ganhando os 2 jogos, dentro e fora de casa.